acertar algumas coisinhas, né? Questão de ordem. A sua exposição é mais ou menos 20 minutos, tá? E depois a gente já combinou aqui a ordem. A professora Fátima começa, né, com a arguição, e depois o Rafael, que deve ter sido seu colega, não foi de turma? Não foi de turma, mas a gente viajou na a gente tocava junto na Filarmônica. Foi na Filarmônica, em Regeu também. Ficou bom. No Alma. Já toquei peça dele. Acho que eu estreiei uma peça sua. Entrou no mesmo ano que você na faculdade. Claro. Não, que ano você entrou? Eu tô jovem. Não, que ano você entrou? Eu entrei em 2007. Eu entrei em 2012, mas não é tanta diferença. Em 2007 você já estava aqui, fazia um ano quando eu entrei. Já, era meu segundo ano. Era você e o filho do Zé. Fernando. Mesma turma, era. Eu peguei vocês aí em 2008. Bom, gente, bom dia. Bom dia, o meu tema é Mulheres nas Orquestras Brasileiras, Representatividade e Educação Musical. Por que falar sobre mulheres nas orquestras? A motivação disso. A música sempre foi um importante espaço de produção cultural e a história foi construída predominantemente por homens, como a gente pode ver aqui. E ainda hoje permanecem desigualdades na ocupação dos espaços musicais. Aqui dá pra ver que tem mais mulheres. O que acontece? Sempre foi um ambiente muito masculino, sempre foi predominado por homens, e agora está tendo essa mudança, aos poucos, a passos lentos, de começar a ter mais mulheres em outros instrumentos que antes não tinha. Então foi exatamente por isso que veio essa ideia de falar sobre as mulheres na orquestra. Qual que é o problema? Como se configura atualmente a participação das mulheres nas orquestras brasileiras e quais são as implicações desses resultados para a educação musical? O objetivo é analisar a participação das mulheres nas orquestras e discutir as implicações desses resultados para a educação musical. Por quê? Não é só falar sobre a quantidade de mulheres que a gente tem em cada orquestra, mas sim ver como que a gente pode fazer para modificar isso e desde a educação musical, para as pessoas, para os alunos, os estudantes aprenderem já tendo referências femininas e não só masculinas, que é no geral o que acontece. A gente não tem referências femininas de método, de pesquisa, geralmente são pesquisadores homens que são usados como referência e poucas vezes mulheres. Então, trazer mais isso e mostrar para os alunos que tem muitas mulheres fazendo esse trabalho, só que geralmente elas são menosprezadas e não são colocadas ali no papel de referência, mas sim excluídas, invisibilizadas, como se não existisse, mas tem muita. A fundamentação teórica foi baseada na história, o gênero e para a educação musical. Esses autores, eles comentam o quê? Que é basicamente isso. O problema não é só a ausência, aliás, não é uma ausência quantitativa só, de quantidade de mulheres nos lugares. É também a falta de referência, de referência para estudo, de mulheres compositoras, mulheres regentes, mulheres em posição de destaque no geral. Que isso a gente pode ver justamente na história, né, que tinha a falta dos homens, e que essa diferenciação de gênero sempre aconteceu, só que agora está menos, só que ainda está no caminho de melhorar, ainda não está o que seria assim, minimamente ideal, está longe de ser, mas pelo menos está caminhando. E isso precisa ter um impacto na educação musical para ter essa mudança. Tem que começar ali de baixo ou nas pessoas que estão aprendendo para começar nas novas gerações ou até ensinar professores a incluir nas suas próprias aulas. Então o projeto é basicamente isso, para linkar isso com a educação musical. A metodologia, como foi? Foi a definição do objeto, que foi a delimitação dos universos das orquestras brasileiras profissionais de música. Então a base aí vai ser, o estudo começa com a análise das orquestras brasileiras. Depois teve a coleta de dados, que foi o levantamento dos dados nos sites institucionais das orquestras em fontes públicas.
a gente fez essa pesquisa baseada com o que tinha à disposição na internet. Não necessariamente, não teve entrevista, conversa específica com cada membro da orquestra ou com cada representante da orquestra. Foi com o que tinha disponível nos sites, programas, entre outras coisas na internet. Eram 26 orquestras, só que o que tinha à disposição foram 18 que a gente conseguiu coletar os dados, porque muitos deles não têm os membros que tem lá na orquestra. Às vezes tem, sei lá, só o diretor e não tem nada, assim. Aí, as variáveis analisadas foram gênero, naipe, instrumentos e posição de prestígio, que é direção, escala, concertino e solos. E o cálculo de indicadores foi a aplicação de é uma criação de indicador, como se fosse o IBGE, só que específico para mulheres, assim, não é um indicador geral, um índice geral, é um índice focado nas mulheres, não em toda a população. E o tratamento e análise dos dados, que é a organização, tabulação e análise descritiva dos dados quantitativos coletados, que foi colocado numa tabela e aí foram analisados e organizados para chegar no resultado da pesquisa. E a discussão e interpretação, que é a interpretação dos resultados à luz da literatura e implicações para a educação musical, que é justamente isso. Os dados foram pegos e comparados também com a base na história para chegar na modificação que pode ser feita na educação musical, no processo que pode ser feito. A finalidade é compreender a participação das mulheres nas orquestras brasileiras e discutir seus impactos na educação musical. Quais foram as variáveis analisadas? O perfil das musicistas, que foi o gênero, que foi a análise das fotos que eram disponíveis ali. Então, não necessariamente a pessoa se identifica com esse gênero, que é o que tinha de nome e foto, que o que tinha disponível ali e o que estava escrito ali no site. Então, não foi feita uma conversa para saber se a identificação está certa ou não. Que isso é para um projeto futuro, que é justamente para ser mais específico e mais, mais acurado. É que eu não sei em português. Informações orquestrais. Foi dividido em naipe e instrumento. As posições de prestígio foram escala, concertino, chefe de naipe e solista. E o indicador que foi criado foi o índice de feminização por naipe. Aí, por que essas variáveis? Elas permitem observar não apenas a presença numérica das mulheres, mas também sua distribuição, oportunidades de destaque e desigualdades estruturais. Justamente para mostrar que não é basicamente só ter mulheres nas orquestras, mas ter mulheres em posições de prestígio também. Porque é como se, sei lá, fosse só colocar para bater uma meta ali. Não, é para mostrar justamente que se tem ou não mulheres nessas posições mesmo, nesses cargos. O que acontece? Aqui foi a distribuição das musicistas nas orquestras. Do total de 1.263 músicos, 1.005 são homens e 258 são mulheres, de todas as orquestras analisadas, as 18. Então, é basicamente 20% mulher e 80% homem. Então, aí a gente já vê como é diferente o tanto que ainda falta para chegar lá. Então, a presença feminina, embora relevante, ainda é minoritária no cenário orquestral brasileiro. Reforça a necessidade de políticas e ações que promovam a equidade de gênero na música de concerto. E esse dado dialoga com estudos nacionais e internacionais que apontam a subrepresentação feminina nas artes e na cultura. Então, aí, só no geral já dá para ver a diferença que ter as mulheres e os homens, a diferença que é de quantidade feminina nas orquestras. Aqui é por naipe. O que acontece? A gente tem cordas, madeiras, metais, percussão e outros. Outros são o quê? Instrumentos de arco, piano e tem uma orquestra outra que coloca teclado lá. Aí, acho que se não me engano é uma orquestra só, mas tá dentro do coisa. E o que acontece? Nesses outros são justamente naipes que são individuais e são naipes que são
que as pessoas consideram mais femininos. A harpa e piano. Assim, geralmente é feminino, entendeu? Então, por isso que é tão maior assim. Ah, e uma coisa sobre a base e a história é que justamente isso, o que faz com que tenha essa mudança, essa tanta diferença de cordas, madeiras, metais e percussão, é justamente essa parte de lá atrás já foi historicamente, ficou uma forma assim de que tem instrumento que é feminino e tem instrumento que é masculino. Percussão, instrumento mais agressivo. Então, é muito difícil ter mulher, não é para ter mulher tocando percussão, entendeu? Metais é o que menos tem. Que eu achei que fosse percussão, mas aí fazendo os dados foi metais, que metais é o que menos tem mulher, 4%, e que também não é considerado um instrumento feminino. Os que são cordas e madeiras, aí estão um pouco mais acima, que é 24,2 e 20,3. Só que isso é basicamente a visão geral que tem. A divisão por naipe é basicamente a visão geral, em torno de 20% de mulheres. Então não tem muita diferença nessa parte, entendeu? É muito pouco ainda, não tem essa diferenciação. Aí persistem desigualdades estruturais na distribuição das mulheres entre os naipes. Os dados evidenciam barreiras históricas e culturais que limitam o acesso à permanência feminina em determinados instrumentos, e ações afirmativas e incentivo desde a formação musical são fundamentais para equilibrar essa representatividade. É o quê? Mostrar desde o começo que, geralmente, quando a pessoa vai começar a tocar, ou criança, escolhe o instrumento não por um indivíduo só. Eles, na hora que vai escolher, acaba automaticamente, inconscientemente, levando em consideração isso de esse instrumento é mais feminino e esse é mais masculino. Então, inconscientemente, quando as pessoas vão escolher instrumentos, elas acabam indo como sempre foi, como sempre foi, como os homens sempre, tipo assim, esse instrumento vai ser de homem e esse vai ser de mulher. Então, quando tem esse estudo, aqueles autores justamente falam isso, que não é uma escolha individual, vai meio que um efeito manada, entendeu? Eu sou mulher, vou tocar harpa, vou tocar violino, aí um homem vai tocar metais, vai tocar percussão, a harpa não, porque eu sou homem. Então fica essa coisa de escolha, sem perceber que está escolhendo dessa forma, e não porque quer tocar o instrumento. E os resultados dos cargos de liderança. De 23 escalas, apenas 6 são mulheres, das 18 orquestras. De concertino, de 27, apenas 10 são mulheres. De chefe de naipe, de 44, 7 são mulheres. E de solista, de 99, 21 são mulheres. Então é uma diferença muito grande, principalmente porque aqui, por exemplo, são, 2, 3 para uma orquestra só, e mesmo assim não tem uma mulher ali, entendeu? São, 2 opções de homens. Solista é um absurdo, que tem várias orquestras que escrevem como chefe de naipe solista 1, solista 2, que é quem vai fazer os solos quando tem orquestra, que às vezes é o chefe de naipe mesmo. E de 99, só 21 são mulheres. Então, assim, a diferença é muito grande. As mulheres não estão ocupando esses lugares mesmo, é só 20%. Então, as implicações, a baixa presença feminina em posições de liderança evidencia barreiras estruturais para o avanço na carreira musical. Isso faz o quê? Já que tem todas essas barreiras antes, a carreira, a mulher, assim, como se ela não pudesse estar nesses lugares ainda. Porque antigamente, todo mundo, os elogios que as mulheres recebiam eram o quê? Muito feminina, nossa, delicado, que bonito, que sensível. E não, geralmente era pela beleza, e não pelo trabalho em si. É como se isso ficasse em segundo plano e a mulher não precisasse ter técnica, mesmo se ela fosse boa. Tem várias compositores e artistas mulheres que a gente conhece que não tinham esse espaço. Por exemplo, a Fanny Mendelssohn escreveu muitas peças que o Mendelssohn assinou, porque ela não podia assinar, que ela não ia ter conhecimento, tipo, as pessoas não iam gostar da música porque foi ela. E aí, como foi ele que assinou, então ficou tudo bem. Então isso acontecia muito. E
E isso mostra que até hoje acontece. E é fundamental promover políticas institucionais e ações afirmativas que incentivem o acesso e a permanência das mulheres nesses cargos. Então é basicamente isso. Aí a gente fez um índice de feminilidade, que foi na escala de 0 a 100, dividido de 25 a 25. E, usando todos os dados coletados, a taxa de o índice de feminilidade ficou entre baixa e moderada. Foi 25 pontos e está nessa transição, o que é muito pouco, né? E o IFN reforça os achados anteriores. Apesar da presença feminina, ainda há uma grande desigualdade de gênero nas orquestras. Políticas institucionais, programas de incentivo e ações afirmativas são fundamentais para aumentar esse índice e promover a equidade nos espaços de liderança e performance, que é o antes da pessoa escolher o instrumento, ou mesmo que depois, para instruir os professores, instruir quem ensina, principalmente para começar a usar material feminino também, porque as mulheres têm um trabalho excelente e não são reconhecidas por isso. A discussão ficou como ficou no geral, com a base na história, que é justamente essa parte antiga, de que foi baseado, era eurocentrado e baseado nos homens tomando a frente, que eu esqueci a palavra, que eram os estereótipos de justamente mulheres e homens, instrumento para mulher, instrumento para homem, e não só isso, mulheres não podem participar dessas coisas, não pode ter o nome da mulher ali, sempre foi. E isso implica também na escolha dos instrumentos, que automaticamente, sem perceber, acabam fazendo essa escolha, que não é uma escolha racional, é uma coisa que vai pelo histórico mesmo. E isso implica também na formação musical, porque aí vai ser uma formação musical sem conhecimento de mulheres que ocupam esses espaços, é só baseado em referências masculinas. E aí, isso também impacta no mercado profissional, que a gente viu, que são os resultados da pesquisa. Que tudo isso impacta no resultado de 20% ser mulher e 80% ser homem. Qual foi a ideia? A pesquisa não termina na produção científica. A proposta foi transformar os resultados em material didático, que é um produto educacional que chama Mulheres na Música, História, Representatividade e Diversidade nos Espaços Musicais. O que seria? Seriam 4 aulas de 50 minutos, e aí 4 encontros, né? Aí o primeiro seria Mulheres na História da Música, para compreender a invisibilização histórica das mulheres na música, Mulheres nas Orquestras Brasileiras, para conhecer os resultados da pesquisa. Aí no terceiro, Gênero e Estereótipo na música, refletir sobre os estereótipos associados aos instrumentos. E o quarto é Produção e Socialização, estimular a construção coletiva do conhecimento. E essas aulas, elas não são especificamente para um grupo de pessoas. Pode ser para qualquer nível, pode ser ali no ensino fundamental, ensino médio, para aula para professor, aulas de universidades, para já incluir isso. Então pode ser qualquer nível, não tem nada específico, é justamente para disseminar isso e cada vez mais pessoas saberem isso daí e irem conhecendo as mulheres. Que aí vai ter compositoras mulheres, vai ter. Aí aqui é um protótipo, né? É um exemplo de como seria. Então, aí tem a apresentação, aqui foram feitas algumas páginas com a inteligência artificial, para ter uma base, para ter uma ideia de como seria. Aí teria uma biografia de cada mulher, de cada compositora, tem também aí tem os QR Codes, as coisas, pode ter indicação de podcast, aí dá para fazer cartaz, vídeos, né? Isso, peraí. Ai, meu Deus. Aí explicando as mulheres, a linha do tempo, como foi desenvolvido isso e tudo mais. Acho que eu não tenho. E aqui as trajetórias, as lutas, e basicamente contando a história, né, da mulher na coisa. As conclusões.
as mulheres apresentam apenas 20%, 20,4% nas orquestras. Existe sim segregação entre os instrumentos, que são os estereótipos, né, de gênero. A educação musical pode contribuir para alterar esse cenário, que são justamente essas aulas, esse projeto, para realmente mostrar para as pessoas o quanto que tem de mulheres fazendo trabalhos excelentes que não são nem vistos, assim, nem expostos. Ninguém sabe que existe, assim. O produto educacional aproxima pesquisa e prática docente, que é basicamente toda a pesquisa e os dados vão ser colocados para mostrar isso, inclusive isso vai aparecer também, dados e tudo no projeto, no produto, justamente para mostrar que quando você vê em números é muito diferente do que você fala, olha essa foto, porque é, sei lá, né, uma orquestra. Agora quando você olha os números, você fala, pô, realmente, e aí qualquer pessoa pode ver, não é tipo uma coisa assim, mas mulher acha que não, ó, tem os dados, são números, então assim, não tem como a pessoa duvidar, e aí isso também dá mais credibilidade, né, porque assim, tem gente que só vai acreditar dessa forma. Então, às vezes, isso pode modificar muito a cabeça das pessoas e muita gente, justamente por mostrar os dados e por expor esses estereótipos e todos esses problemas. E aí, com isso, espera-se ampliar a representatividade feminina, que é não só quantitativa, como eu disse, que é ter números na orquestra, mas está em posição de destaque, de compositoras, de referências na prática da educação musical e tudo no geral, não só especificamente tipo estar sentada ali tocando na orquestra, porque isso já claro que ajuda muito, que já faz diferença, mas não é basicamente só isso. Tem outras coisas que ainda precisa ter mais, a mulher precisa ter mais espaço. E as contribuições da pesquisa. A científica, o primeiro panorama quantitativo recente sobre mulheres nas orquestras brasileiras, que foram os dados. A metodológica, o banco de dados com 1.263 músicos e a criação do indicador IFM. E educacional, produto educacional, sequência didática e material para professores de música. Também tem material, nesse material também tem a explicação de como prosseguir com isso, como explicar, como dar essas aulas, justamente para os professores também aprenderem, porque também precisa ter professor falando sobre isso, né? Não só chegar alguém e falar, mas os professores precisam saber para poder ensinar com esse tipo de material. E é isso, gente. Obrigada. Bom, então vamos passar a manifestação da banda. Professora Fátima. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Silvia, a Maíra pelo convite, né? Dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui junto com a Rafaela. E te parabenizar, né? Porque eu achei assim, gostei muito do tema que você abordou e como você abordou, do tema que você escolheu, e como você abordou esse tema. Gostei demais dessa ideia do mini curso que você colocou aqui, porque muitas vezes a gente vê pesquisas excelentes, mas que param ali, vão ser colocadas numa prateleira e ali vão ficar, né? Então, ser consequência, né, do seu trabalho é algo prático, que eu valorizo muito quando a gente faz um TCC. Todos os alunos que eu oriento, eu sempre digo, faça algo que você vai usar depois, que alguém vai querer usar, vai poder usar, vai ser útil para alguém, né? Então, eu achei muito, muito interessante mesmo, gostei bastante. Achei que o trabalho está muito bem organizado, né? Na sequência do que é abordado. As tabelas são muito explicativas, como você acabou de falar, né? Uma coisa é você dizer isso, outra coisa é você ver os números. Eu acho que, principalmente no tipo de sociedade que a gente vive hoje em dia, se você mostra isso em quantidade, né? Através de tabelas, tabela de pizza, coluna, números absolutos,
eu acho que as pessoas ficam mais impactadas, né? E com isso, o trabalho fica muito didático e fácil de ser divulgado. Não só o mini curso, mas o trabalho em si também, né? A parte da pesquisa científica. E aí eu estava pensando aqui, você estava falando, né? Por que não propor um projeto, o PROAC ou algo do gênero? Por que não ir para a escola pública com esse projeto? Fazer, assim, uma mobilização mesmo, sabe? De levar esse conhecimento e esse alerta, né? Essa abertura de olhos, assim, né? Essa retirada de antolhos da cabeça das pessoas para lugares, assim, de formação, entendeu? E formação básica. Pode ser até, eu digo assim, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, como você falou, né? Porque chegar na universidade com isso, eu acho excelente e super necessário, mas acho que se a gente começa antes, né, a coisa faz mais efeito. Então, acho que é algo assim para você pensar muito seriamente. Eu sei que agora você está em outra área e tal, mas, né, eu acho que é muito importante. Eu acho que você conseguiria facilmente fomento para fazer essas coisas, né? Ou outra pessoa, né? Fazer um material e outra pessoa leva adiante. Enfim, né? Você disponibilizar esse material, vender esse material, não sei, isso aí você... Né? Divulgar agora não vai ficar rica. Segue o link, né? Hã? Segue o link. Lendo o seu trabalho, eu me lembrei aí eu comecei a pensar assim, como é que... Sabe, as coisas que vão vindo, as lembranças que vão vindo, sem querer, assim... por exemplo, eu quando estava fazendo graduação, eu tinha uma colega chamada Valéria Guimarães. Ela é contrabaixista no USB, não sei nem se ela já aposentou agora. Quando a Valéria entrou na graduação lá, ela não era aluna que veio fazendo curso técnico conosco, acho que ela é de Brasília, sei lá, ela entrou direto na graduação. E ela disse que ela era contrabaixista. Eu me lembro que isso foi assim, foi aquele susto, todo mundo achava esquisito, e ela, que é uma pessoa muito ativa e tal, ela queria tocar em tudo que era lugar, queria fazer um monte de coisa, e ficava todo mundo meio assim, nossa, uma mulher tocando contrabaixo, que é isso? É exatamente isso. E depois, eu me lembro que a Voila, que foi ex-esposa, né, do Antônio Arzola, que foi um grande contrabaixista também, e organista, ele era meu colega de órgão. Não acredito. Ele era de Piracicaba, né? Ele já é falecido, mas ele estudou comigo na graduação também. Então, a Voila também entrou, então eram as duas lá no meio daquele monte de homens tocando contrabaixo. A Voila é pequenininha, a Valéria ainda é maior, mas a Voila, acho que ela é mais baixa que eu. Então, era assim, eram pioneiras ali, sabe? E eu acho que elas devem ter passado maus bocados ali. Mas com certeza. Né? Enfim, eu acho que elas ainda pegaram a época do Karagichevsky, não sei como essas coisas. Enfim, outra coisa que eu comecei a pensar também, a me lembrar, é que os meus colegas, isso desde o curso técnico até a graduação, né, que eu estudei no Rio, lá na UFRJ, as pessoas que vinham para fazer instrumento de metais eram sempre homens. Aí eu comecei a pensar nisso. Não só isso, a maioria era de negros. Mas isso sabia que, assim, desculpa cortar, mas a gente tem a Lira, né? E teve uma vez que uma mulher foi tocar trombone e eu lembro que eu cheguei e fiquei assim, ó. Meu Deus, eu acho que eu nunca vi uma mulher tocando trombone. Sabe? Eu me lembro, é a Aline que toca trombone e a Sabrina que toca trompete. Ah, é verdade. As duas que eu me lembro. Elas saíram muito famosas. A Letícia abandonou. É poder. Então, aí a gente começa a ver que não são só as mulheres também. Tem toda essa questão dos PPIs que também estão estigmatizados dentro das orquestras, do mundo da música, né? A coisa é bem maior, né? Estamos no nicho das mulheres, mas... Até tá, porque eu esqueci de falar, que agora a senhora falou, eu lembrei que justamente isso também tem esse problema nas mulheres.
que ainda fica pior, que é raça e ainda geograficamente também. Isso. Então tem mais esse buraco embaixo, que aí seria uma outra pesquisa mais aprofundada para conseguir entender isso. Eu fico pensando assim, se nesse seu curso, vamos dizer, se você quiser extrapolar um pouco mais, é porque ele está baseado numa pesquisa que está pronta, né? E levar um pouco para esse lado também, sabe? Porque aí a gente sensibiliza ainda mais as pessoas que vão ouvir, que vão estar inteiradas do assunto. É que é muito importante também, porque geralmente o povo fala de mulheres, mas esquece que tem mulheres que ainda são mais prejudicadas, que são As mulheres negras. as negras, né? A gente fala mulheres e esquece que tem As mulheres negras e pobres então, que é são as Indígenas. mais. exato, Indígenas a gente quase nem Não vê, né? Agora- Essa é a grande verdade. Lá no Rio, por exemplo, a gente não vê. Mas então, agora, no Mato Grosso, assim, tem a primeira doutora em antropologia. Que é sério, que legal. Eu Pois acabei é. de ler hoje. Mas é assim, eles estão começando agora. Então, né? passinhos muito É passinhos, assim, você tem que mudar toda a estrutura. E uma coisa que só você Lento. fazer um pequeno parênteses. Minha filha está no Canadá, e no Canadá tem a Universidade Indígena, que eu acho maravilhosa. Porque lá eles têm muita Os saberes indígenas, e ela tá separada da universidade dos brancos, vai. Uma Mas é uma segregação universidade de à parte, ela é linda, porque ela tem uma oca, sabe? Ela é linda. como nos Estados Unidos, gente. Eu dei aula em escola de música que era só para negros. Num gueto, lá num bairro pobre. Aí eu era branca, mas E brasileira. Aí fica latina, né? Eles tinham, depois da aula, eu dava aula de piano, né? E tinha umas aulas também de percussão, não sei o quê. Aí o povo via que era do Brasil. Ah, que legal! Que bom, né? Então, isso aí lá é muito... Nossa, lá no Canadá também, porque eles aniquilaram com os índios todos. Então, foi meio que uma forçação de barra, tem uma coisa separada para os indígenas do Canadá. Mas enfim, continuando aqui. Aí, essa coisa também dos instrumentos que são femininos e masculinos, né? O Zabaleta é arpista, né? E é homem, mas acho que é o único. Então, eu tava comentando, eu não consigo pensar em nenhum homem que eu vi tocando harpa. Não, eu conheço outros. O mais famoso é o Tony Zabaleta. Eu lembro, assim, que no FEMUS, que uma vez tinha muita harpa, e eu devo ter visto, mas assim 90%, assim, eu acho que era mulher, sabe? Aí tem aquele paradoxo. O piano, realmente, é considerado um instrumento feminino. A literatura do século XIX deixa isso muito claro. E também toda a sociedade, né, que vem desde o século XVIII, mulher tem que aprender instrumento, não sei o quê, tem que ir lá. Aí quando o piano se torna um instrumento mais preponderante de teclado, todas as mulheres têm que aprender piano, faz parte da educação aprender piano, aqui no Brasil também era assim. Mas é engraçado que os grandes pianistas, nós temos mulheres, mas você vai contar, também é quase tudo homem. Exato. Então, é difícil essa coisa do, apesar de ser considerado um instrumento feminino, e é mesmo, também feminino, a projeção dentro do mundo artístico ainda é difícil também. Exato. Ainda é masculina, mesmo no piano. Na harpa, não. Pelo menos alguma coisa. Sobra um. Mas A harpa, que você nunca vê. Arpista russa, onde a igualdade de gênero é muito maior na Rússia. Celesta também, meio feminino. Celesta. Mas, enfim, né? Aí, outra coisa que eu achei interessante também é que você fala nessa coisa de direção, mas você está levando mais para a direção dentro do fazer da orquestra, né? Mas a gente vê, a direção artística também não está na mão de mulher, a direção da instituição no geral também não está na mão das mulheres, né? E falando da educação musical, as mulheres ficam muito limitadas à produção musical de material didático, principalmente na área do piano, por exemplo, né, que é a que eu conheço mais. Ela é quase que... aí sim, as mulheres dominam a área de material didático para piano, mas para aí.
E é um material didático assim, até um nível intermediário e tal. Chega num nível mais Aí avançado, depois. você não vê mais mulher. Eu tenho também uma amiga que é regente, estudou comigo também. Quando eu disse que ia ser regente, todo mundo olhou assim, mas como é que pode, não sei o quê. Hoje em dia ela rege no Canadá, ela mora lá, ela dá aula na universidade e tal, acabou de ganhar um prêmio de pessoa que influencia lá a região onde ela mora e tal. Mas chama-se Daniele Lisboa, mas é difícil também, né? Aí, respeito, né? Aí eu só tenho 2 perguntinhas para você. Estão direcionadas ao trabalho, mas saem um pouco fora. Você sentiu essa segregação, um preconceito nas orquestras em que você atuou por ser mulher? Segundo, em relação ao seu instrumento também. Segundo, as mulheres, enquanto integrantes da orquestra, elas se dão conta disso? Elas falam sobre isso? Sim, a primeira pergunta, sim, eu sinto muito. E, assim, eu sinto diariamente. Porque toda vez... Eu sou uma pessoa que, assim, tenho um pouco de liderança ali e gosto de falar, e geralmente as pessoas dão essa abertura. Então, tipo, de fazer um comentário, uma ideia de um arco, uma ideia de não sei o quê, e falar, isso tem que ser feito, sei lá, mais piano, mais forte, tá muito forte, gente. E, por exemplo, tem um lugar específico que eu tô tocando, que o menino que tá de chave de naipe, ele não é uma pessoa que fala muito. Aí eu pergunto, posso falar? Aí ele pode, porque assim, não posso passar por cima do chefe de naipe, Claro. mas se ele não vai falar e eu posso, e ele me permite falar, eu falo. E aí, cara, juro, eu acho que eu fiquei uns 3 meses falando a mesma coisa. Gente, isso tá muito forte, precisa diminuir, tá, tipo, muito forte, não tem porquê isso, acompanhamento e tal. Fiquei uns 3 meses. Aí o Frivoi chegou, ele falou, aí era tudo homem, né? Adivinha? Todo mundo, não, é verdade. Aí fizeram piano. Aí eu falei, pelo amor de Deus, gente. Só que eu não fico quieta, né? Eu falei, pelo amor de Deus, só chegou ele falar e tudo bem. Eu tô falando faz 3 meses e ninguém me ouve. Ninguém, tipo, não dá moral. Ela nem sabe o que ela tá falando. Aí eu penso, você acha que eu vou falar alguma coisa que eu não sei o que eu tô falando, entendeu? Tipo, vou falar uma coisa que eu não tenho conhecimento e que eu não tô vendo. Então, isso, tipo, é um exemplo, mas são vários de eu estar falar várias vezes e tudo coisa que tá certo. Tanto é que depois, aí, sei lá, outro homem fala, aí, não, realmente. Tipo, eu tô falando desde o primeiro ensaio e não é só falando, eu estou tocando assim. E aí, aquele feeling, você tá ouvindo a pessoa tocar, você vai equilibrando. Então, tipo, toda vez é isso. Tipo, eu fico impressionada. E eu passo isso assim todo dia. E eu vejo isso todo dia. Você nunca foi chamada a atenção por esse tipo de coisa? As pessoas têm gente que não gosta, mas eu não me incomodo, assim. Tipo, tem bastante gente que não gosta de mim por isso. De eu falar e de eu ser sincera, falar, não vai me tratar dessa forma. Assim, você trata outra pessoa, comigo não vai ser assim. Então tem muita gente que não gosta de mim, né? Mas eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu prefiro isso do que ser diminuída e, assim, não ter o meu espaço, entendeu? Em relação à viola, nas orquestras, você quis dizer da participação, né? Essa pergunta. Não, se também existe esse preconceito do instrumento, né? Porque a viola já é um instrumento maior. Não, tem. Né? E, em geral, a gente vê mais homem tocando viola, realmente. As mulheres vão mais pro violino, né? O cello que apoia no chão, né? O cello tinha aquela questão, né? As pernas, exato. Não pode usar vestido ali. O cello vai tampar, sabe? Mas sim, na viola tem, mas agora tá um pouco menos. Tem muitas mulheres violistas muito boas agora. Só que, como é um instrumento mais pesado, já é mais difícil, né? E geralmente a gente usa um instrumento menor. Só que agora tá uma onda de todo mundo usar um instrumento menor. Por quê? Todo mundo tem lesão, entendeu? Vai chegar uma hora que vai se machucar, porque o instrumento é muito grande. Então, até gente que é bem maior tá usando um instrumento menor justamente para, primeiro, que fica mais fácil de tocar, óbvio, né? E segundo, que fica mais fácil de fazer as coisas e que você consegue ter um maior esqueci a palavra, controle, desempenho, justamente para isso. E em relação de ver isso, de mulheres falarem sobre isso, sim. A gente comenta, e eu faço questão de falar sempre. Por exemplo, em Barretos, tem 2 mulheres
que são concursadas numa orquestra de, sei lá, 30, 40 músicos? Duas mulheres. Eu e a Camila, e tem a Josi, só que a Josi não. Acho que ela, não sei se ela tá de licença, mas assim, são 3. Eu, a Camila, que é de Rio Preto, que é violino, e a Josi de oboé. Aí, o que acontece? Aí chamaram estagiários, aí vieram acho que 2 mulheres no cello, a flauta, que é outra mulher, e violino mais uma, deve ter umas 6. Então, tipo, eu olho e fico assim, gente, não é possível, sabe? 2026 e 2 mulheres praticamente, 2, 3, e aí quantos estagiários estão, sei lá, fica 6. Se a gente for falar assim, que às vezes fala, tirar foto das mulheres, mas aí eu e a minha amiga lá do violino abraçada, sabe? Então, sim, tem muito isso e a gente fala muito sobre isso. E eu tento também falar justamente pra incitar isso daí, até com homens, falar, gente, vocês estão vendo? Tipo, não tem mulher, entendeu? E as mulheres são muito competentes e capazes, mas não estão aqui, entendeu? Aí, pelo menos, as estagiárias agora tem bastante mulher, assim. Quando eles fazem o concurso, é com biombo ou eles veem a pessoa? É que nesse concurso, especificamente, não teve a prova prática. Só foi escrita, porque aí depois a gente, como não teve, porque esse concurso não foi estruturado para a orquestra, foi um concurso municipal, que eles não tinham noção. Aí depois a gente fez as provas lá no estágio probatório. Sim. Só que de qualquer forma, mesmo com biombo, já ouvi muitas histórias de mulheres que foram reprovadas por serem mulheres, porque sim, tem muita gente que sabe o som, a gente sabe, né? Tal pessoa tá tocando, tal pessoa tá tocando. Então, isso sim, incontáveis histórias desde sempre. Pelo sapato. Então você fez todo mundo entrar descalço. Aí, Quando a gente fez aqui teve alguns anos tênis, atrás de piano, tinha mulheres e homens, né? A gente botou o biombo até embaixo, a gente botou um negocinho justamente pra não ver pé. Não ver o pé de ninguém. Não tinha pensado. Só pôr um tapete pra você não ouvir o Só passo. ouviu mesmo. Porque, assim, é absurdo, né? Ter que pensar numa coisa tão assim. Tipo, no século XX, entendeu? Mas, não, 21, né? Tô perdendo. 21, No século XXI, então, assim, sim, vivo muito isso tudo. E eu vejo diariamente e fico revoltada diariamente. Pois é, infelizmente. Bom, era isso que eu queria saber, assim, e te parabenizar de novo. Obrigada. Achei que foi um tema muito relevante, assim, foi bem explorado. Só mais uma coisinha. Em relação à formatação, aí eu acho que talvez você tenha que fazer colocar na formatação do TCC, né? Por exemplo, palavra-chave entre vírgulas, isso eu tomei na dúvida se é isso mesmo, se não é ponto da palavra-chave. E a formatação geral do trabalho, espaçamento entre as linhas, não sei o que, PPP, abrir sempre um capítulo com uma nova página, esse tipo de coisa, tá? As referências também, formatar do jeitinho que pede para formatar no TCC. E só numa daquelas tabelas lá, eu vi que você botou 79,6 e o outro você botou assim, 20. Tá faltando 0,4. Tá. Para poder dar o 100%. Pra dar o 100, tá bom. Que é o TEL, que é a primeira tabela, né? Tá? Mas só isso assim. Mas achei que tá muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, vamos passar, né, ao Rafael, e depois a gente vai, eu também quero fazer um comentário, assim, que é um parênteses, mas vamos passar ao Rafael. O primeiro está escrito obrigado naquela lá. Eu sou obrigada. Eu tô incomodada. Você escreveu obrigado? Eu acho que foi na hora da edição ali, eu acho que foi eu no Isso na hora. Mas aí eu falei, não vou mudar só por isso agora de última hora, mas vou mudar depois. Sim. Bom, bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado professora Silvia, professora Fátima. É um prazer encontrar os amigos assim sempre, né? E também poder participar de uma apresentação, a leitura de um trabalho tão bem escrito, assim, e tão, vou dizer, instrutivo. Porque, para mim, enquanto homem, né, não tenho a mesma experiência que vocês e também não tenho o domínio do campo, da pesquisa, assim, desse tema, dessa temática em particular, né,
Mas para mim foi muito legal ler, é uma coisa que a gente às vezes não para pensar, e eu acho que a ciência tem essa função, né, de colocar a gente para pensar sobre coisas que a gente normalmente não pensa e tentar entender como é que elas funcionam, né? Eu acho que o trabalho é muito bem escrito, a temática é de urgência, assim, né? Sobretudo se a gente considera que praticamente mais da metade um pouco da população é feminina, né? E a gente não tem, assim, a gente não se questiona porque eu particularmente na minha experiência pessoal, eu sempre tive figuras femininas muito fortes, né, presentes na minha vida, e para mim, assim, essa questão de não dar crédito às mulheres, para mim é uma coisa que foi aparecer mais tarde na minha vida, sabe? E era um pouco chocante de perceber como é que certos homens não davam ouvidos às mulheres, sabe? Porque eu sou órfão de pai e meu padrasto veio depois, então minha mãe me criou sozinha, minha irmã, minha avó era a figura central na minha família, sabe? Ela que mandava e desmandava e tudo, sabe? Entendeu? E eu tive professoras muito fortes, sabe? Então é chocante ver como ainda hoje as pessoas do sexo feminino, como você passa por situações dessas de dizer uma coisa e não ser acreditada por não levar o crédito por ser mulher, né? Então eu acho que o seu trabalho vai nessa linha e aponta o dedo e mostra como é uma discussão ainda muito, muito, muito necessária. Eu acho que o seu texto é muito bem escrito, sabe? Você tem um domínio muito bom, assim, da articulação textual, da progressão dos argumentos, da clareza como você expõe os seus argumentos, sabe? É muito, muito generoso com o seu leitor, certo? E eu acho que está muito bem organizado também a progressão do texto e tudo mais. Eu fui lendo o seu texto e fui anotando algumas questões que eu gostaria de pontuar. São coisas assim, só para a gente pensar. Eu acho que não é uma questão não é um erro que realmente precisa ser modificado, assim, é uma coisa assim, né? Eu não sei se a versão que eu estou usando assim, que eu fiz a revisão a partir daquela primeira versão que você me mandou, sabe? Então eu não sei se na segunda versão você já modificou alguma das coisas que eu vou colocar. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é com relação à metodologia, né? As metodologias quantitativas que usam da estatística são muito presentes nas pesquisas de outras áreas, de outros campos, né? Na saúde, usam muito, nas ciências sociais aplicadas, nas artes a gente não tem muito costume de usar essas ferramentas, né? E eu acho muito curioso porque existe um senso comum de que fala assim, contra o número não existe argumento, né? Na verdade é o contrário, contra o número só existem os argumentos. Porque o número, ele não é nada, ele não quer dizer nada. O sentido que você vai dar para ele é que faz ele se tornar significativo, né? E eu acho que é uma vantagem do nosso campo, e aí eu vou me colocar não mais no campo, voltando para o campo das artes, é que a gente trabalha com outras metodologias, né? A gente trabalha com a etnografia, a gente trabalha com a pesquisa básica em formulação de conceitos, com base na filosofia, uma questão mais epistemológica, e que dão uma dimensão da ciência que tem a ver com o nosso campo, porque nem tudo pode ser quantificado, né? E eu acho, por exemplo, a experiência subjetiva do que é ser mulher é uma coisa que você não quantifica. Você pode fazer uma leitura quantitativa, por exemplo, você perguntou, entrevistei 100 mulheres e metade tem essa opinião, 70% tem a outra opinião e tal, mas o sentido não é apreendido pelo número. E eu acho que essa questão que é fundamental e que o seu trabalho, você escolhe a metodologia quantitativa, mas ela está bem apoiada na literatura, né? Agora, assim, o método quantitativo, ele tem algumas particularidades, as quais eu só fui conhecer mais recentemente, tomando contato com a epidemiologia, com a bioestatística, né? Então, seu estudo, por exemplo, seria um estudo epidemiológico, no ponto de vista, se a gente fosse fazer uma analogia com a área da saúde, né? Seria um estudo ecológico, na verdade, né? Porque você trabalha com dados agregados e você separa aquilo em variáveis, né? Você tem uma amostra, aquela amostra segue uma determinada regra para ser selecionada e você trabalha com variáveis e vai cruzando esses dados para chegar
para tentar encontrar causalidades. Mas esse método, ele tem umas pegadinhas, porque a gente que é das artes, a gente tem mais, como a gente lida com um método que não é quantitativo, a gente tem mais poder argumentativo para afirmar as coisas de uma maneira um pouco mais categórica. Agora, com o método quantitativo, é sempre muito cuidadoso, porque às vezes o dado engana a gente, né? Eu não quero dizer que os seus dados estão errados, não é nada disso, tá? Só que causalidade é diferente de correlação, né? Eu tenho uns memes muito engraçados assim, que fala assim, no ano que o Nicolas Cage lança filme, morre mais gente afogada. Então, filmes do Nicolas Cage causam um afogamento. Tem umas coisas. Né? Então, as pessoas que no dia que vende mais picolé, as pessoas morrem mais afogadas, né? Então, picolé causa um afogamento. Não, a pessoa vai na praia, né? Tem mais gente na praia, tá calor, chupa mais picolé, entra mais no mar e se afoga, né? Exatamente. Então, as correlações e as causalidades. O estudo ecológico, ele não permite inferir causalidade. Tem algumas ferramentas estatísticas que são aplicadas para você fazer as correlações se tornarem mais fortes. Ou seja, você descarta que aquela correlação seja dada ao acaso, ou seja, não sendo ao acaso, aquela correlação ela existe. E existindo, aí você vai se perguntar qual é a causa daquela correlação, né? Naturalmente, seu estudo está embasado na literatura. A literatura já mostrou que a participação feminina no meio musical é limitada. E tem um componente histórico, como você bem colocou, né? Seja porque a escolha do instrumento é determinada ex ante, porque não, esse instrumento é de mulher, esse instrumento é de homem. Até sobre isso tem uma coisa que me fez pensar, né? Por que os instrumentos de metal e de percussão são mais masculinos ou tem poucas mulheres participando, né? E, historicamente, esses instrumentos estão muito ligados às regimentações militares, que eram coisas exclusivamente masculinas, né? Então é um dado que aparece ali sem a gente percebê-lo, né? E talvez seja esse peso histórico tenha aí um fator de contribuição muito interessante, que o dado talvez não capture essa nuance, entendeu? Que é uma questão histórica, por exemplo. Outro dado que você trouxe no seu trabalho que eu achei muito interessante é como que desaparece a diferença nos cargos de posição de destaque, né? Será que isso tem a ver, assim, o talento supera o gênero, que é uma hipótese, né? Outra hipótese é de que, não sei, às vezes a seleção é mais bem feita e isso deixa as mulheres, dá mais oportunidade para as mulheres passarem, mas veja, o que eu quero dizer é assim, o dado, ele só me permite levantar, o dado num estudo ecológico só me permite levantar uma hipótese e não fazer uma conclusão categórica. Isso aí, lá na saúde, é uma briga, porque a gente fez um estudo lá que tentava correlacionar variáveis de gênero, de idade, de localidade com autoextermínio, tentativas de autoextermínio. E assim, a vontade de concluir coisas a partir dos dados que a gente está vendo, porque parece muito óbvio, mas assim, essa obviedade ela some quando você pega o grande dado na estatística, existe o efeito do acaso que você precisa eliminar, né? E que a análise estatística só com média, com frequência absoluta, frequência relativa, às vezes ela não permite estimar. É claro que você está apoiada na literatura, então está tudo certo, não tem nenhum problema. Mas é uma coisa que a gente, quando trabalha com um método quantitativo, a gente tem que ficar mais cuidadoso com relação às conclusões mais categóricas, até para não enfraquecer o seu argumento, porque ele é muito importante. E aí, quando a gente força a barra, não estou dizendo que foi esse o caso, tá? Mas quando a gente força a barra na conclusão, a gente fica mais panfletário, para falta de uma palavra melhor, do que
do que embasado no argumento. Então, as conclusões um pouco mais categóricas, que aparecem em alguns momentos do texto, eu tomaria mais cuidado de atenuá-las, sabe? Só essa questão. Porque eu acho que você está bem embasada porque você tem a literatura corroborando, você faz conclusões embasadas na literatura, ou seja, você está dizendo assim, ó, eu encontrei esse dado aqui, e esse dado a literatura já mostrava, então é consistente. E isso, consistência é tudo que um estudo ecológico quer buscar, porque aí você diminui a chance daquele dado que você encontrou, daquela correlação ser ao acaso, né? Então, eu acho que, mas assim, no geral, as suas conclusões estão muito bem embasadas. Então é só uma questão de ficar um pouco, de modular o modo como faz essas conclusões, às vezes, em alguns pontos do texto que eu anotei aqui, e depois, se você quiser, eu posso te passar só para você ver se faz sentido ou não faz sentido. E se você não quiser mudar, tá tudo bem, que eu acho que não vai prejudicar o seu trabalho, tá? Tem a outra coisa que me chamou a atenção foi essa sua proposta desse conceito do índice de feminização. E que no texto, pelo menos na versão que você me mandou, eu fiquei com dúvida se era um conceito que você estava trazendo de alguém ou se era algo que você originalmente estava propondo. Porque isso não me ficou claro no texto. Calma. O índice de feminização dos naipes. Se é uma coisa que você pensou ou se é alguma coisa que existe na literatura como conceito. Não, então, não existe, foi meio que baseado nos outros índices, entendeu? Uhum. Então, não é um conceito que existe antes. Certo, então é uma coisa que você propôs, porque isso pra mim não ficou muito claro no texto, sabe? E eu achei uma ideia bacana. Só que eu achei que faltou você colocar, deixar bem claro. Exato. Primeiro, eu acho que tem que ficar claro que é seu, que é uma ideia sua, que é original, porque eu acho que não está muito claro nisso, pelo menos na versão que eu li. E qual é a vantagem de você usar, por que você vai usar o índice de feminização dos naipes e não usar a frequência relativa? Porque a base é 100, entendeu? Se eu colocasse um percentual, qual é a vantagem de eu usar esse índice em relação a usar um percentual? Entendeu? Por que esse índice ele me dá uma informação diferente em relação a um simples percentual? Sabe? Eu acho que isso ajudaria a sustentar mais esse índice, que é uma ideia legal. É uma ideia legal de você perceber assim, bom, esse contexto aqui tem mais mulheres, esse contexto aqui tem menos mulheres e tal. Porque talvez seja alguma coisa que vai ajudar a clarear melhor os comos e os porquês. Porque eu acho que é esse o grande desdobramento, né? Levantar as hipóteses, né? Você levanta as hipóteses, por que as mulheres participam desse jeito nas orquestras ou não participam de outro modo, né? E eu acho que a grande vantagem dessa metodologia é levantar as hipóteses. E até uma coisa que eu fiquei pensando, né, da questão das posições de prestígio, até a professora citou aqui, tem posições que a gente automaticamente, sem perceber, acaba pensando mais como masculinas ou como femininas, né? Por exemplo, você pensa assim, cozinheira, você já pensa logo uma mulher, mas chefe de cozinha não. Exatamente. Nossa, muito Não é? verdade. Porque esse é famoso, e a outra é A tia da amendeira, É o que não estudou. Exato. Costureira é a mesma coisa. Alfaiate e costureira. Alfaiate. E quem é o designer? Exatamente. Quem era o grande nome da moda no Brasil? Exatamente. Desde quando viu, era briga famosa. Né? Assim, os Uhum. dois grandes nomes, né? Sim. Sempre nome. Exatamente. Na área da saúde, você vê uma mulher uniformizada no hospital, você olha e fala assim, enfermeira. Você não pensa que ela é médica. Eu já vi muitos exemplos disso mesmo. Assim. Entendeu? E você, às vezes você comete essa gafe sem se perguntar. Você fala assim, ô enfermeira. Não, eu sou médica. Você fala, nossa Entendeu? senhora, né? Você falou, desculpa, né? Exato. Professor de primário é uma profissão
predominantemente feminina. Mas quando você pensa docente, você pensa o docente, né? É uma coisa que está incutido na gente, né? Eu acho que essa provocação que você faz que é muito legal, né? É muito interessante. E na música, por exemplo, ninguém tem nada contra uma regente coro, né? Exatamente. Ninguém pensa A orquestra não pode. de orquestra, todo mundo fica Mas aí super no coro, se é homem, né? Fica, nossa, não é pra ser mulher. Exato, exatamente. Então, Depende do coro, né? Se é da USESP, já é diferente. então tem essa Quando questão precisa, também, né? Então, por exemplo, na tua fundamentação eu fiz umas anotações assim que eu achei assim que a bibliografia está muito bem adequada, né? As sínteses analíticas que você faz são muito boas. Você tem uma construção da sua narrativa, né? Que concatena bem as referências, né? No sentido de demonstrar que há uma desigualdade de gênero no meio musical, que ela se deve à reprodução dos cânones, né? Que refletem esses preconceitos e estereótipos que são gerais na população, né? Como a gente acabou de citar aqui, e que essa persistência desses cânones, na tua hipótese, tem uma ligação com a educação musical, porque provavelmente a gente aprende a falar de Mozart, de Beethoven, de Bach, e não fala da Fanny, não fala da Hildegard von Bingen, não fala da Nadia Boulanger, nem da Lili Boulanger. Importantíssimos. Exatamente. Não, é o que deram aula. A Nadia Boulanger deu aula para todos os compositores Do século XX. Ela é o maior nome da composição. Exato. Do ensino da composição. Exatamente. Ela é o maior nome. Exatamente. Ela, assim, a mente. Por trás de todos. De todos. Ela foi fantástica. E a Lili também, só que a Lili morre com 24 anos. Né? Exatamente. Ela morre jovem demais, senão ela seria uma das grandes, né? Uhum. Ela já é uma das grandes, mas ela seria a grande compositora do século XX. E ela morre com 24 anos. Exatamente. Então, eu acho que esses são os pontos fortes, né? E essa hipótese que você levanta de que tem a ver, que está baseada na literatura, que tem a ver com a educação musical. Isso me leva a uma outra questão, que é a questão do objetivo do seu trabalho. Que eu acho que tem o produto que você produz, que é muito legal, a sequência didática e o material didático que você produz, eu achei muito, muito legais, muito completo, muito interessante. E ele aparece como uma consequência, no meu entender, tá? Parece como uma consequência do teu objetivo, que era analisar descritivamente qual é a inserção das mulheres nas orquestras brasileiras, naquela amostra que você pegou, né? Ou seja, para mim ele não aparece como o objetivo central do seu trabalho, mas uma consequência dele. E você coloca lá como um objetivo principal. E eu acho que isso parece um detalhe, mas para mim parece uma coisa importante, porque se você coloca como um objetivo, isso pode passar para o seu leitor a impressão de que você já estava como cientista, você já tinha para você que a sua hipótese era verdadeira. Entendeu? Uhum. E que você não, na verdade, você não está testando ela, você só está... fica uma retórica circular, que a gente chama petitio principio, né? E que eu não acho que seja o caso. Então, talvez, de separar o objetivo, que é o central, de analisar as orquestras, e a tua proposta de intervenção baseada na tua hipótese. Porque ela já é suficiente para sustentar a tua intervenção, entendeu? Então, eu acho que, para mim, esse desmembramento reforça o teu argumento. Entendi. Ok? Outra questão é que aqui nesse capítulo que você faz da referencial teórico, eu achei que tem alguns pontos que você coloca a tua opinião. Eu acho que a tua opinião, nesse ponto do texto, não é tão interessante, justamente para você não cair nessa questão. Será que ela está testando a hipótese ou só ela já está convencida, sabe? É um detalhe de como o texto científico vai funcionar. Eu acho que é só uma questão de reorganizar, sabe? Porque se você coloca a tua opinião lá no fim, na discussão, nas considerações finais, aí é diferente. Você levantou um monte de dados, você discutiu esses dados, levantou as hipóteses e aí você coloca a tua opinião e tá tudo bem.
né? E eu acho que as tuas conclusões que você faz, a síntese, são muito boas. Você sintetiza a ideia dos autores e coloca nesse ponto do texto perfeito. Tá? E eu acho que basicamente era isso. A questão da formatação, a BNT, né, que eu não sei se na versão mais recente já está formatado. Teve algumas mudanças que Sim, já tá melhor. Porque a formatação, a BNT é chato mesmo de fazer, né? Precisa fazer uma revisão. E tinha a questão do dado lá da tabela também, que a professora levantou, né? Acho que passou batida. Um pontinho, mas isso é normal, isso aí não, né? É normal essas coisas acontecerem. E, bom, basicamente eu acho que era isso. Eu acho que você precisa só deixar bem claro aquela questão do índice de feminização, que é uma coisa sua, e qual é a contribuição dela para a discussão, assim, para reforçar bem o teu argumento. Mas, no mais, eu gostei muito do teu trabalho, achei que você escreveu muito bem, parabéns. Obrigada. Obrigada. Bom, eu queria fazer um parênteses, né? Porque, assim, o orientador não fala, né? Mas, assim, em relação a... Essa é uma análise de mulheres nas orquestras que é muito relevante. Mas existe uma instituição que está começando a fazer essa pesquisa, que é o DONI, que está em Londres. E eles começaram com mulheres na composição. Então, há uns 3, 4 anos, quando surgiu o DONI, inclusive de uma brasileira que está no Royal College, surgiu a questão assim que ela conta, ela chegou num sebo e achou um dicionário de mulheres compositoras. Aí ela foi abrir, ela falou assim, como que eu nunca ouvi falar de mulheres compositoras? Então ela se indaga assim, por que ela tinha esse lapso na formação dela. Então ela forma o DONI, que é para pesquisar sobre mulheres compositoras. E já na primeira pesquisa, né, ela descobre que existem mais de 600 mulheres que ela nunca tinha ouvido falar. Então, ela cria um movimento e agora está indo às orquestras, ela começa a perguntar de orquestra em orquestra, porque esse movimento foi muito grande, ela é uma das mulheres muito influentes. Ela recebeu prêmios e prêmios, a Gabriela de Látio. E aí ela está fazendo pesquisas nas orquestras, perguntando quantas obras de mulheres as orquestras tocam. Como ela tem muita influência... Não, é 0,1%. Ai, 0,1%. 0,1%. Não é nenhum. Não, é 0,1%. Bom, aí, nisso, né, depois desse movimento, a quantidade de obras de mulheres tocadas já subiu de 0,1% para 1%. Tá? Agora, existe uma diferença desse 1%, não são concertos para piano, ou não são concertos para instrumento, não são obras de orquestra com coro, mas aberturas. Então, desculpa, gente. São aberturas. Então, a porcentagem de minutagem dentro de um concerto que dura 1h30, é de 10 a 12 minutos. Então, a sua participação na verdade, as mulheres estão participando mais dos programas de concerto, só que com aberturas, tá? Com aberturas que vão ser talvez 10% do total de concertos. Você nunca tem uma encomenda de uma grande obra. Tá? Então, assim, por exemplo, a USESP nunca tinha programado, ou programava muito, você contava nos dedos da mão direita quantas mulheres tinham sido programadas em anos de USESP, né? Aí, assim, eu tive felicidade de ser tocada com o quê? Com uma abertura. E todas as mulheres que participaram daqueles concertos, daquele ano, que foi 2024, eu acho, com o quê? Com abertura. Clarice Assad, ela é uma compositora assim, muito interessante, eu gosto muito dela, está nos Estados Unidos. O que ela foi, o que ela recebeu encomenda? Uma abertura. Tá? Nem combinou a sinfonia. Não. Quero a sinfonia em 5 movimentos. Eu quero 30 minutos de música. Não, eles encomendam até 12. Aí depois que eu fui tocada no ZESP, no ano passado eles convidaram para música de câmara, para inclusive
esse novo espaço deles, né? O que eu recebi? Encomenda de música de câmara, muitíssimo bem tocado, foi gravado 12 minutos no máximo. Aí eu falei para eles, pô, eu queria muito escrever para orquestra e coro. Coro é minha especialidade. Quem sabe, num dia quando eu fizer 80 anos, A gente vai vendo, né? A gente ou de 90, vai este mundo até lá, assim, quem sabe eles encomendam. Mas é assim, as mulheres começaram a ser tocadas, sim, que nem a Florence Price, a obra dela toda foi descoberta. O que se toca? Abertura. Você toca 10, 12 minutos. Então, assim, é um movimento que você tem que mudar as estruturas. E eu vejo, assim, por exemplo, no OSESP, que acho que é a principal orquestra, né, do país, existe essa abertura, eles estão conscientes de que é preciso mudar, mas a troca nas estruturas é muito lenta, né? Então teve um concurso de compositoras só de mulheres, né? Eu fiz parte da banca da primeira parte, no máximo 14 minutos, 15 minutos, né? Ou seja, até minhas aberturas, a Denise Garcia ganhou em terceiro lugar, foi a única brasileira, e 2 argentinas ganharam. Por quê? Porque estão em Paris. A que ganhou o primeiro lugar estava em Paris, a segunda estava na Argentina. E aí foi uma questão assim de, sei lá, a orquestra votou e não sei o que e tal. Eu acho que não foi assim, não era exatamente, né, a ordem, né, que a gente tinha proposto lá na primeira fase, na segunda fase entrou público, entrou outros fatores e tal. Enfim, né? Mas e foi um sucesso. Então, a USESP se convence, né, de que obras de mulheres foram um sucesso e tá bom, assim, a sala São Paulo está lotada, tá? Então tem interesse, tem qualidade, sabe? Você não pode falar que obras de mulheres são ruins, que era o argumento, que elas não eram tocadas porque eram ruins. Quer dizer, não é verdade. Você tem agora a lista da Doni deve estar com mais de 800 mulheres e eles promovem, né, esse repertório. Então, se você quer repertório, entra lá no site que você começa a ser digitalizados. A questão é que você não tem obra digitalizada, você não tem divulgação, quer dizer, você tem uma pirâmide onde a base não existe. Essa lista, ela não é só de compositoras vivas, não, né? Não, de todas, né? E você pode entrar lá e procurar obras de mulheres que já estão digitalizadas. Como que escreve no projeto? D-O-N-N-E, Donne, mulher em italiano, né? Donne, né? Que chama, a gente fala Donne, e tá lá, entra no site, você vai encontrar as obras, tá? Então existe assim um grande movimento agora para digitalizar as obras que existem. Por exemplo, você pega a Eunice Catunda, que foi tão pouco compositora quanto Gilberto Mendes, você não ouve falar. Você não ouve falar por quê? Você não tem as obras dela, você não tem obras digitalizadas, então a gente começa a digitalizar. Nessa era ainda da tecnologia, né? Você começa a digitalizar, por exemplo, na história da música, aqui na minha disciplina, né, que é a primeira da grade, eu acho que no mundo, porque a gente não assim, na grade oficial tem uma. No Brasil, com certeza. Com certeza, mulheres na música, em Londres também, não existe. Existe muito curso, mas não existe a disciplina. Eu acho que foi a primeira do mundo. Então, um trabalho de final de semestre que eu propus, assim, fazer uma transcrição de uma obra da Fanny Mendelssohn, que a gente viu em aula, que é linda, em Lied. E está sendo transcrito para o violão, e está mesmo no Salto, porque ele gostou muito. Né? Ele gostou muito porque agora que descobriu, né? Descobriu, né? Mas não, assim, é a Karina que está fazendo a transcrição. O pessoal acha que não tem, mas aí a que eu falo, pô, é muito legal. Muito lindo aquilo assim. Você sabe que a Fanny Mendelssohn foi a primeira pessoa no mundo a escrever canções sem palavras para o piano. Não foi o Mendelssohn, foi ela. E ela corrigia todas as coisas que o Mendes, as peças que o Mendes escrevia, ele mandava para ela dar sugestões para ela revisar. E aí ele postava, ele não postava,